A história de José e seus irmãos é uma das mais emocionantes e significativas da Bíblia. Ela nos é apresentada no livro de Gênesis, capítulos 37 a 50, e abrange uma jornada cheia de dificuldades, traições, reviravoltas e, por fim, perdão e reconciliação. Através dessa narrativa, podemos aprender lições profundas sobre a soberania de Deus, o perdão, a perseverança e a fidelidade. José era o 11º filho de Jacó, mas era o primeiro filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. Desde muito cedo, ele se destacou na família, não apenas por ser filho da mulher que Jacó mais amava, mas também por sua personalidade e comportamento. José, por ser o favorito de seu pai, gozava de uma posição privilegiada na casa. Isso se refletia de maneira visível. Jacó lhe deu uma túnica especial, uma túnica de várias cores, um presente que simbolizava sua preferência por ele. Mas, ao contrário do que se esperava, esse gesto de carinho acabou se tornando o estupim de um grande conflito familiar. Seus irmãos, em especial os filhos das outras mulheres de Jacó, começaram a nutrir uma inveja crescente e um ressentimento profundo por José. Além disso, José não fazia questão de esconder suas visões e sonhos, o que só aumentava a antipatia dos irmãos. Ele teve 2 sonhos que ele mesmo compartilhou com a família, ambos sugerindo que ele um dia governaria sobre seus irmãos. No primeiro sonho, ele e seus irmãos estavam no campo atando feixes de trigo, e os feixes de seus irmãos se inclinavam diante do feixe de José. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Quando José contou esses sonhos, seus irmãos ficaram furiosos. Eles o viam como um garoto ingênuo, cheio de arrogância, que se achava superior a todos eles. Até mesmo seu pai, Jacó, repreendeu-o, mas guardou o assunto em seu coração, sem saber o que o futuro reservava para seu filho. A inveja e o ódio dos irmãos cresceram ao ponto de, um dia, quando José foi enviado por seu pai para procurar os irmãos, que estavam pastoreando o rebanho em Siquém, eles aproveitaram a oportunidade para se livrar dele de uma vez por todas. Ao vê-lo se aproximando, com sua túnica colorida, os irmãos tramaram matá-lo. Reuben, o irmão mais velho, tentou impedi-los de matar José, sugerindo que o jogassem em um poço vazio, planejando resgatá-lo mais tarde. Mas, enquanto Reuben se afastava para cumprir outra tarefa, os outros irmãos tomaram outra decisão. Eles venderam José a uma caravana de ismaelitas, mercadores que iam para o Egito. A venda de José foi um ato de traição, um golpe cruel que marcou o início de um período de sofrimento imenso na vida de José. Para enganar Jacó, os irmãos pegaram a túnica colorida de José, a mancharam com sangue e a levaram ao pai, sugerindo que José havia sido devorado por um animal selvagem. Jacó, devastado, reconheceu a túnica e, sem saber o que acontecerá de fato com seu filho, lamentou profundamente, acreditando que José estava morto. A dor de Jacó foi imensa, e ele se recusou a ser consolado, pois acreditava que perderá o filho que mais amava. José, por sua vez, foi levado para o Egito e vendido como escravo na casa de Potifar, um oficial do faraó, capitão da guarda. A vida de José no Egito começou de forma difícil, mas ele logo se destacou pela sua habilidade e caráter. Deus estava com José, e ele prosperou na casa de Potifar, ganhando a confiança de seu mestre, que o colocou como responsável sobre toda a sua casa. Mas a tranquilidade de José foi novamente interrompida. A esposa de Potifar, vendo a beleza e a força de José, tentou seduzi-lo. No entanto, José se recusou a ceder, dizendo: "Como poderia eu fazer tamanha maldade e pecar contra Deus?" Sua integridade e fidelidade a Deus foram evidentes, mas, como ele se negou a ceder aos avanços da mulher, ela o acusou falsamente de tentativa de estupro. Potifar, furioso, mandou José para a prisão. Na prisão, José não se entregou ao desespero. Mais uma vez, a mão de Deus estava sobre ele, e ele logo ganhou a confiança do carcereiro, que o colocou em charge dos prisioneiros. Foi nesse tempo que José teve uma experiência que mudaria sua vida. 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó, foram colocados na mesma prisão. Ambos tiveram sonhos, e José, com o dom de interpretar sonhos dado por Deus, os interpretou. Para o copeiro, José revelou que ele seria restituído ao seu posto diante do faraó, mas para o padeiro, a interpretação foi trágica: ele seria executado. O que aconteceu exatamente como José havia dito. Anos se passaram,
e José continuou na prisão, até que o faraó teve 2 sonhos perturbadores. Ninguém conseguia interpretá-los, mas o copeiro lembrou-se de José e de como ele havia interpretado corretamente seus sonhos. José foi chamado à presença do faraó e, com a ajuda de Deus, revelou que os sonhos do faraó indicavam 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. José sugeriu que o faraó armazenasse alimento durante os anos de abundância, para que o Egito sobrevivesse à fome. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o colocou como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do país. A fome que José havia previsto atingiu também a terra de Canaã, onde viviam seus irmãos e seu pai. Jacó, ouvindo que havia comida no Egito, enviou seus filhos para comprar cereais. Quando os irmãos de José chegaram ao Egito, eles não o reconheceram, mas José os reconheceu imediatamente. No início, José os tratou com severidade, acusando-os de serem espiões. Ele queria ver se seus irmãos haviam mudado ou se ainda eram os mesmos homens que o haviam traído. Após algumas trocas, José pediu que eles trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, que era o filho de Raquel. Assim como ele. Quando Benjamim chegou ao Egito, José, tocado por vê-lo, revelou sua identidade a seus irmãos. Eles estavam atônitos e temerosos, imaginando que ele pudesse se vingar deles pela traição do passado. Mas José, com grande generosidade, os perdoou. Ele os acolheu e lhes explicou que, embora eles tivessem planejado mal contra ele, Deus havia usado aquela situação para salvar muitas vidas durante a fome. Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus, disse José, mostrando uma fé profunda na soberania de Deus sobre todas as coisas. José enviou seus irmãos de volta a Canaã com provisões e pediu que trouxessem seu pai e toda a sua família para viver no Egito, onde ele os sustentaria durante os anos de fome. Jacó, ao saber que José estava vivo e bem, ficou emocionado e agradecido a Deus. A família de Jacó se estabeleceu na terra de Gósen, no Egito, onde José providenciou para que eles vivessem com conforto. A história de José termina com um reencontro de amor e perdão, e a bênção de Jacó sobre seus filhos antes de sua morte. José, ao final de sua vida, disse aos seus irmãos que, embora ele não tivesse ficado em Canaã com a família, Deus tinha feito grandes coisas a partir de sua história. Ele os tranquilizou, prometendo que Deus levaria o povo de Israel de volta à sua terra prometida. E, antes de morrer, pediu que seus ossos fossem levados de volta para a terra de Canaã, como um símbolo de fé na promessa de Deus. A história de José e seus irmãos é um retrato vívido da fidelidade de Deus em meio ao sofrimento. Ela nos ensina sobre a importância do perdão, da paciência, da perseverança e da confiança em Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Ao olhar para José, vemos alguém que, apesar de todas as adversidades, nunca perdeu a esperança e sempre acreditou no plano soberano de Deus para sua vida.